Olá, seja bem-vinda ao canal Moça Prendada. Hoje eu vou compartilhar com vocês a continuação da confecção do nosso maiô preto e branco em crochê. Aprenda a criar peças incríveis e exclusivas com crochê. Está buscando um novo hobby ou quer aprimorar as suas habilidades artesanais? Nosso curso online de roupas de crochê é perfeito para você. Para você que não sabe fazer crochê, aqui é a oportunidade de você aprender a fazer crochê do zero. E para você que já sabe fazer esta arte, esta é a oportunidade de desenvolver as suas técnicas aqui no crochê moderno. Venha fazer parte desta comunidade de crocheteiros talentosos. Vem se juntar a nós e descubra a beleza do crochê na confecção de roupas. Não espere mais, inscreva-se hoje mesmo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de pagamento. Aqui você terá acesso ilimitado às aulas gravadas para assistir no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente para você, além de ter suporte online personalizado para tirar suas dúvidas e receber orientações ao longo do curso. Um material didático completo. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa saber sobre crochê, além de confeccionar roupas incríveis de crochê. Reservei 3 módulos de roupas em crochê para a gente fazer junto. Isso mesmo, no terceiro módulo você vai ver moda praia, você vai fazer biquíni, maiô, saídas de banho. Já no quarto módulo é somente sobre blusas, blusas cropped, blusas de manga, blusas sem manga. E o quinto módulo é somente sobre saias, saias midi, mini saia, além de ganhar 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes, exclusivos do curso. Enfim, aqui você encontra uma diversidade de conteúdo para desenvolver essa habilidade artística única e apaixonante. Libere o acesso às aulas clicando agora mesmo em Quero Começar Agora, que você será direcionado para a página de pagamento. Aqui é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais, compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte têxtil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Aguardo você na área dos membros. Até breve! Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no @moçaprendada.arts. Finalizei de fazer a outra lateral, veja que está as duas laterais que estão na mesma direção iguais. Aí ficou essa pétala sobrando em cima e essa pétala sobrando embaixo. Agora a gente vai fazer os pontinhos aqui, ó. Deixando reto essa parte, esta, e aqui embaixo a mesma coisa. Vamos deixar todos esses lados que estão vazios. Estou aqui com os 2 fios, vou vir aqui, olha, neste primeiro vão. Depois da marcação, insira a agulha de frente para trás e puxa o fio preto. E agora amarro, unindo as duas pontas. Feito isso, puxo aqui o fio preto para deixar essas pontas e o fio branco bem rente aqui com o crochê. Posicione em minha mão o fio preto. Insira a agulha aqui no mesmo ponto onde eu prendi o fio. Puxo uma laçada e faço uma corrente. E vou fazer aqui 22 pontos baixos, que é a mesma quantidade que fiz aqui nas outras laterais. Faço 22 pontos, distribuindo eles aqui nesta lateral, até chegar aqui no ponto que está o marcador. É um ponto aqui, ó, ao lado do marcador, e não nele, tá? Então, eu sigo aqui distribuindo os meus pontos baixos por toda esta lateral. Cheguei aqui no ponto que está a marcação, retiro o marcador e faço um ponto baixo neste ponto. Aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa em que fizemos aqui, olha. Veja que aqui a gente fez 22 pontos baixos. Aqui embaixo também, 22 pontos baixos. Aqui em cima também, 22, ponto baixo, 22. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Vamos fazer os pontos baixos
até chegar aqui um ponto antes de chegar na marcação aqui nessa outra pétala. Faço aqui o ponto baixo no ponto que estava o marcador, coloco o marcador no lugar. E agora eu vou subir aqui nessa outra lateral, fazendo os pontos baixos, até chegar ao lado do ponto em que está o marcador aqui em cima, distribuindo os 22 pontos por toda esta lateral. Feito aqui os 22 pontos, veja que eu parei ao lado do ponto em que está o marcador. Agora eu pego o fio branco, passo por cima do fio preto, levando ele aqui para trás. Faço 3 correntes, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Vou aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto e deixo na agulha, porque vou iniciar fazendo diminuição. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, faço o ponto alto e fecho tudo junto. Sigo fazendo aqui os meus pontos altos. Faço um ponto alto para cada ponto de base, até que aqui falte 2 pontos para chegar na marcação. Aí eu paro de fazer os pontos altos. Fiz aqui os pontos altos, um total de 17 pontos. Parei 2 pontos antes de chegar no marcador. Retiro aqui o marcador e vou fazer a minha diminuição aqui da parte de baixo, que é 5 pontos altos, fazendo 5 pontos altos e deixando na agulha e depois fechando tudo junto. Agora fecho tudo junto. Pego aqui o marcador, coloco aqui no ponto em que eu acabei de fazer. E agora vamos para este lado aqui. Vamos fazer a mesma quantidade de pontos altos que fizemos aqui. Aqui eu fiz um grupinho de 17 pontos altos. Então, deste lado eu também farei um grupo de 17 pontos altos. Feito aqui os 17 pontos, agora eu vou finalizar a carreira com uma diminuição. Faço 3 pontos altos e deixo na agulha. Fiz os 3 pontos. Pego aqui o fio branco e vou fechar os pontos com o fio branco. Pego o fio preto que está solto, passo por cima do fio branco, levando ele para trás. E posiciono em minha mão o fio branco. Faço agora 3 correntes com o fio na cor branca, laço o fio na agulha e viro a minha peça. E vou aqui fazer agora mais 2 pontos altos e deixar na minha agulha, porque é a minha diminuição do início da carreira. Olha, fiz o primeiro, faço o segundo e fecho tudo junto. O meu fio preto está aqui, ó, eu estou embutindo ele dentro do meu ponto. Vou fazer agora um grupinho de pontos altos, com 4 pontos a menos que a carreira anterior. Se na carreira anterior eu fiz um grupinho com 17 pontos, nessa eu vou fazer com apenas 13. 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos altos, agora parei 2 pontos antes de chegar no marcador. Retiro o marcador, faço agora a minha diminuição aqui da parte de baixo, que é 5 pontos altos deixado na minha agulha e depois fecho tudo junto. Volto o marcador aqui no lugar. E vou fazer aqui deste lado um grupinho de pontos altos com a mesma quantidade de pontos que aqui deste outro lado. Faço aqui 13 pontos altos. Prontinho. Fiz aqui o meu grupinho de pontos. Agora eu vou finalizar a carreira fazendo 3 pontos altos e deixando na minha agulha. Essa é a minha diminuição no final da carreira.
Feitos os 3 pontos, pego aqui o fio preto e fecho os pontos. E o fio branco que está solto aqui, passo por cima do fio preto, levando ele para trás. Faço 3 correntes com fio preto, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Posiciono aqui o meu fio branco em cima dos pontos e vou fazer aqui mais 2 pontos altos e deixar na minha agulha, para mim fazer a diminuição do início da carreira. Fecho tudo junto. Agora vamos fazer um grupinho de pontos altos com 4 pontos a menos que a carreira anterior. Se na carreira anterior eu tinha 13, agora nesta carreira eu vou ter 9. 9 pontos altos. Feito aqui os pontos altos, sobrou 2 pontos de base. Agora tiro o marcador e faço 5 pontos altos e deixo na minha agulha para mim fazer a diminuição aqui da parte de baixo. Fecho tudo junto, volto o marcador no lugar. E vamos fazer agora deste lado. Vamos fazer a mesma quantidade de pontos altos que fizemos aqui. Aqui fizemos 9. Aqui também vamos fazer um grupinho com 9 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui os 9 pontos, agora eu vou finalizar a carreira fazendo 3 pontos altos e deixando na minha agulha para mim fechar tudo junto. Solto o fio preto, pego aqui o fio branco, fecho o ponto, pego o fio preto que está solto, passo por cima do fio branco, jogando ele para trás. E faço aqui 3 correntes com fio na cor branca, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, deixo na agulha, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto e deixo na agulha. Fecho tudo junto. Veja que o meu fio preto está aqui, ó, está embutido entre os pontos. Agora vamos fazer um grupinho de pontos altos com 4 pontos a menos que a carreira anterior. Se na carreira anterior eu fiz 9, nesta vamos fazer apenas 5 pontos altos. Faço aqui um ponto alto para cada ponto de base. Já fiz 3, agora eu vou fazer o quarto e o quinto. Veja que vai sobrar 2 pontos de base antes de chegar no marcador. Retiro o marcador. Faço agora 5 pontos altos e deixo na minha agulha, para mim fechar tudo junto. Fecho tudo junto, volto o marcador aqui no lugar. E vamos fazer aqui esta lateral. Vou fazer a mesma quantidade de pontos altos que eu fiz do lado direito. Faço aqui 5 pontos altos. Feito aqui os pontos, agora vou fazer a minha diminuição aqui do final da carreira, que é 3 pontos altos e fechados tudo junto. Fiz os 3 pontos, solto o fio branco, pego o fio preto, fecho os pontos com ele, pego o fio branco que está solto, passo por cima do fio preto, levando para trás. Posiciono em minha mão o fio preto e vou fazer 3 correntes, laçar o fio na agulha e virar a minha peça. Agora aqui nesta carreira, vamos fazer todos os pontos altos e deixar na agulha. Vou aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto, deixo na agulha e vou seguindo assim, olha, fazendo os pontos altos e deixando na agulha, porque eu vou fechar tudo junto. Fiz aqui um total de 11 pontos, fora a alcinha de início. E agora fecho tudo junto. Fechei tudo junto, faço uma corrente, estendo a alça e corto.
O fio branco, eu faço a mesma coisa. E amarro os dois, para que não solte o ponto. Veja como ficou. Você vai fazer essa mesma coisa nas outras aberturas, tá? Igual fizemos aqui. Prontinho, fiz aqui todo o fechamento desses vãos, ó. Fiz o preenchimento dos vãos. Veja como ficou. Agora eu vou mostrar para vocês a medida. Olha, daqui dessa parte onde vai amarrar nas costas, até aqui na outra lateral, até aqui na outra ponta do lado oposto, 50 centímetros e meio. Agora aqui na parte de cima, que um lado vai ser para amarrar no pescoço e o outro vai ser, a gente vai emendar a calcinha, tá? Aqui ficou medindo aproximadamente 40 centímetros de altura, tá? E nessa parte aqui que que forma um X, né? Que é as laterais, ó, 39 centímetros. E aqui 39 centímetros e meio. Agora, feito isso aqui, agora a gente vai fazer um acabamento. Vamos fazer pontos baixos por toda a volta aqui da peça, tá? Esses pontos baixos a gente vai fazer com fio na cor preta. Outra coisa, essas marcação, olha aqui, veja que aqui temos as duas laterais de amarrar nas costas, né? E aqui temos onde vai ser a cordinha de amarrar no pescoço e aonde vai ser onde a gente vai fazer a calcinha do maiô. A gente vai deixar somente esses 4 marcadores. Esses outros aqui, olha, que está na lateral, eu vou tirar eles, porque não tenho mais necessidade de ter eles aqui na minha peça. Tirei aqui as marcação, fiquei apenas com a marcação da lateral e aqui da parte de cima e aqui da parte de baixo. Desses lados, nos lados, aqui e aqui eu retirei, tá? Agora vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo por toda a volta. Estou aqui com a alcinha de início pronta. Vou pegar aqui em qualquer lugar, tá? Não tem um lugar específico. E vou prender o meu fio do novelo na minha peça. Estou aqui com fio e agulha posicionado em mãos. Vou vir aqui na minha peça, insiro aqui a agulha e faço um ponto baixíssimo, prendendo o meu fio na peça. Posiciono aqui essa ponta para o lado esquerdo, porque eu vou embutir ele dentro dos meus pontos. Vou fazer aqui agora uma corrente e vou seguir fazendo os meus pontos baixos. Veja que eu iniciei aqui ao lado da marcação. Então, eu vou fazer aqui os meus pontinhos até chegar aqui ao lado desse próximo, ao lado do ponto desse marcador, tá? Aí eu vou contar a quantidade de pontos que vai dar aqui. Veja só, vou iniciar aqui do lado e vou seguir fazendo até chegar aqui ao lado do ponto do marcador. Vou contar a quantidade de pontos e a mesma quantidade de pontos que eu fizer aqui, eu vou usar para fazer as outras laterais. Por exemplo, faço aqui, deu um número de pontos. A mesma quantidade de pontos que ficou aqui, eu vou fazer daqui, depois da marcação, até chegar nesse marcador, e daqui, depois do marcador, até chegar neste marcador, tá? É a mesma quantidade de pontos para os 4 lados. Aí eu sigo aqui distribuindo os meus pontos baixos. Não tem um número específico, você vai colocar o tanto que achar necessário. Fiz aqui os meus pontos baixos, um total de 76 pontos, pegando aqui do lado do marcador até ao lado de chegar no outro marcador. Agora, eu vou retirar aqui o marcador, vou fazer um ponto baixo no ponto em que ele está. Vou pegar ele, voltar aqui no lugar, nesse ponto que eu acabei de fazer.
E agora eu vou fazer esta lateral. Aqui eu vou distribuir neste ponto, depois do marcador, até chegar aqui ao lado do outro marcador, a mesma quantidade de pontos que fiz aqui deste lado, que no meu caso é 76. Então aqui também eu vou fazer 76. E vou seguindo assim. Depois que eu fizer os 76 pontos, vou tirar a marcação, fazer um ponto baixo aqui, e aqui do outro lado a mesma coisa, distribuo 76 pontos. Fiz aqui o acabamento em ponto baixo por toda a volta, lembrando que daqui até aqui, depois do marcador até antes desse marcador, depois deste marcador até antes do próximo marcador, depois deste até este, tem 76 pontos, tá? Fora o ponto da marcação. Então, 76, mais 76, mais 76, mais 76. Aí, mais 1, 2, 3, 4. Mais 4 no final. Veja que todas as laterais aqui têm a mesma quantidade de pontos. Agora, a gente vai fazer a calcinha da peça. Eu cortei aqui o meu fio preto e eu vou vir aqui no outro lado, veja aqui está as laterais que vão amarrar nas costas. Então, eu venho aqui embaixo, ó. Eu vou começar a fazer a calcinha do maiô. Bem aqui é onde está essa marcação. Estou aqui com o fio preto e o fio branco e vou prender aqui na minha peça. Para o tamanho P e M, você vai contar, antes de chegar na marcação, 3 pontos de base e vai prender o seu fio. Para o tamanho G e GG, você vai prender no 4º ponto de base antes de chegar no ponto do marcador, tá? Então, como eu estou fazendo aqui o tamanho médio, eu conto 1, 2, 3 e prendo aqui no 3º ponto. Venho aqui de trás para frente, olha, insiro a minha agulha no 3º ponto, puxo aqui o fio preto, porque eu vou iniciar com o fio preto, puxo ele de frente para trás e vou unir as duas pontas amarrando. Uni as duas pontas, agora eu vou puxar aqui o fio preto para deixar bem rente aqui essas pontas com o crochê. Vou tirar aqui a marcação e aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui no mesmo ponto onde eu prendi o fio, vou puxar uma laçada e vou fazer 4 correntes. Feitas as 4 correntes, laço o fio na agulha. Para todos os tamanhos você vai iniciar dessa maneira, tá? Você vai vir no mesmo ponto de base da alcinha de correntes e vai fazer um ponto alto estendido. Então, eu estendo aqui, então eu puxo uma laçada, estendo, fecho. Agora, puxo outra laçada, fecho essas duas alças. Puxo outra laçada, fecho essas duas alças. Laço o fio na agulha. No mesmo ponto de base que fiz esses 2 pontos, faço aqui o meu ponto alto. Feito o ponto alto, agora, aqui para o tamanho P e M, você vai fazer um meio ponto alto. Para o tamanho G e GG, você vai fazer 2, tá? Então, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. Aqui para o tamanho P e M. Para o tamanho G e GG, você vai fazer esse e mais um, tá? Porque são 2. Feito o meio ponto alto, agora eu vou fazer 3 pontos baixos. Vou no próximo. Aí, para o tamanho P e M, G e GG, também é a mesma quantidade, 3 pontos baixos. Vou agora aqui no próximo ponto de base, faço o primeiro. Vou no próximo ponto de base, faço o segundo. Feito aqui o segundo, vou colocar o marcador nele. Todos os tamanhos você vai colocar essa marcação no segundo ponto baixo. Agora vou no próximo ponto de base. Faço mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer o meio ponto alto. Para o tamanho P e M apenas 1 e para o tamanho G e GG são 2. Fiz aqui o meio ponto alto. Feito o meio ponto alto, agora eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto, laço o fio na agulha, vou no mesmo ponto de base, faço um ponto alto estendido, veja que puxei a laçada, né? Fecho essa alcinha que acabei de puxar, deixo na agulha. Puxo outra laçada, fecho essas duas alças, ó, 1, 2.
Puxo outra laçada, fecho essas duas alças. Laço o fio na agulha 2 vezes, porque vamos fazer um ponto alto duplo. Venho no mesmo ponto de base do pontinho que acabei de fazer, puxo uma laçada e vou fazer um ponto alto duplo. Feito aqui, veja que eu não fecho o ponto alto duplo, deixo na minha agulha. Pego aqui o fio branco, que está solto, e fecho o ponto. Pego o fio preto que está aqui embaixo, passo por cima do fio branco, levando ele para trás. E posiciono o fio branco em minha mão. Faço aqui agora 3 correntes, para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha, viro minha peça. Posiciono aqui o meu fio preto, porque eu vou embutir ele dentro dos pontos. Eu continuo fazendo aqui fio conduzido. Vou fazer agora um aumento para cada ponto de base, até faltar um ponto para chegar na marcação. Aqui no meu caso, são 4 pontos de base para chegar na marcação, para faltar um ponto para chegar no marcador. Para o tamanho G e GG, são 5, tá? Então vamos lá. Venho aqui no mesmo ponto de base que eu fiz essa alcinha de correntes, faço mais um ponto alto. Fiz o primeiro aumento. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz o segundo aumento. Vou no próximo ponto de base, faço mais um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz o terceiro aumento. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço mais um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Veja que eu já fiz 4. Para o tamanho P e M são 4. Para o tamanho G e GG, você vai fazer mais um aumento, tá? Que são 5. Depois de ter feito os aumentos, eu vou laçar o fio na agulha. Veja que vai sobrar um ponto de base antes de chegar no marcador. Vou tirar o marcador. E vou fazer agora 3 pontos altos e deixar na minha agulha para me fechar tudo junto. Vou aqui no próximo ponto de base. Faço um ponto alto, deixo na agulha, laço o fio na agulha. Vou no próximo, faço um ponto alto, deixo na agulha, laço o fio na agulha. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, deixo na agulha. Fecho tudo junto. Pego o marcador, coloco aqui no ponto que eu acabei de fazer. Agora, a gente vai finalizar a carreira fazendo 4 aumentos, igual eu fiz aqui do lado direito. Para o tamanho G e GG são 5 aumentos, tá? Fiz aqui 3 aumentos e o quarto, o último ponto eu deixei na agulha, não fechei, tá? Veja só, 1, 2, 3, 4. Aí aqui o último ponto, eu solto o fio branco, pego o fio preto e fecho o ponto. Pego o fio branco, passo por cima do fio preto, levando para trás e posiciono o fio preto em minha mão. Faço aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha e viro minha peça. Agora, eu vou vir aqui no mesmo ponto de base dessa alcinha de correntes e vou fazer um ponto alto. Você vai iniciar desta forma para todos os tamanhos. Feito isso, agora a gente vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até faltar um ponto para chegar no marcador. Aqui no meu caso, para o tamanho médio e para o tamanho P e M, você vai fazer um grupinho de 6 pontos altos. Para o tamanho G e GG são 8, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui os 6 pontos, sobrou um ponto de base. Retiro o marcador. Vou fazer a minha diminuição aqui embaixo. Aqui. Eu vou fazer agora 3 pontos altos e deixar na minha agulha para me fechar tudo junto. Feitos os 3 pontos, fecho tudo junto. Coloco o marcador no lugar. E vou fazer aqui do lado esquerdo da mesma maneira que fiz do lado direito. Aqui eu fiz um grupinho de 6 pontos altos para o tamanho médio. Para o tamanho P, a mesma quantidade. Aí para o tamanho G e GG, são 8. Então, a gente vai fazer
o nosso grupinho de pontos aqui do lado esquerdo. Feito aqui o grupinho de pontos, agora eu vou vir aqui no último ponto de base que vai sobrar, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz o primeiro ponto alto, agora faço o segundo no mesmo ponto de base. O segundo eu não fecho, eu deixo ele na minha agulha. Solto o fio preto, pego o fio branco, fecho. Pego o fio preto que está solto, passo por cima do fio branco, levando para trás e posiciono o fio branco em minha mão. Faço 3 correntes, laço o fio na agulha e viro minha peça. Posiciono o fio preto aqui em cima dos meus pontos de base e agora eu vou fazer aqui um grupinho de pontos altos. Para o tamanho P e M, você vai fazer 3 pontos altos contando com a alcinha de início. Para o tamanho G e GG, são 4. Venho aqui no próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto, vou no próximo, faço o meu terceiro. Feito aqui o meu grupinho de pontos altos, agora eu vou vir no próximo ponto de base e vou fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Para o tamanho G e GG é a mesma coisa, você vai ir no próximo ponto de base, depois de ter feito o grupinho de 4 pontos altos, e vai fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Feito aqui os 5 pontos, eu vou pegar um marcador e coloco o marcador no terceiro. E agora eu vou fazer aqui a mesma quantidade de pontos que eu fiz do lado direito, eu vou fazer aqui do lado esquerdo. Veja que eu fiz 3 pontos antes do aumento. Aqui depois do aumento eu vou fazer a mesma quantidade, que é 3 pontos. Para o tamanho G e GG são 4. Veja que vai sobrar um ponto de base antes do marcador. Você vai tirar o marcador e vai fazer agora 3 pontos altos e deixar na agulha para fechar tudo junto. Fiz os 3 pontos, fecho tudo junto, volto o marcador aqui no lugar. Vamos fazer aqui do lado esquerdo a mesma coisa que fizemos do lado direito. Faço aqui 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos, agora eu vou no próximo ponto de base e faço 5 pontos altos no mesmo lugar. Feitos os 5 pontos, eu venho aqui no terceiro e coloco o marcador. E agora aqui do outro ladinho, depois do aumento, faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Pronto, fiz aqui a minha segunda carreira com uma cor branca. O último ponto aqui eu fechei, mas eu não poderia ter fechado, eu não devia ter fechado. Vou abrir ele aqui, soltar o fio branco e pegar o fio preto. E fechar ele, pego o fio branco, passo por cima do fio preto, levando para trás e posiciono o fio preto em minha mão. Faço aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto com o fio na cor preta, laço o fio na agulha e viro minha peça. Um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no marcador. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto e vou seguindo assim, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Para o tamanho P e M, você vai ter feito um grupinho de 5 pontos, contando com a alcinha de início. Para o tamanho G e GG, serão 6. Agora, tiro aqui o marcador e faço 5 pontos altos no mesmo lugar. Feitos 5 pontos, coloco o marcador no terceiro. E agora vamos fazer
fazer um ponto alto para cada ponto até chegar aqui no marcador. Pronto, fiz aqui um total de 5 pontos. Veja que eu paro um ponto antes de chegar na marcação. Fiz aqui um total de 4 pontos. Veja que aqui tem um ponto a menos que o outro lado, tá? Para o tamanho G é a mesma coisa. Você vai ter aqui, G e GG, você vai ter aqui 6 pontos e deste lado você vai ter 5, tá? Aí aqui você vai tirar o marcador e vai fazer a diminuição, que é 3 pontos altos fechados tudo junto. Fecho tudo junto, coloco o marcador no lugar. E vamos fazer o lado esquerdo. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no marcador. Fiz aqui 4 pontos, que é a mesma quantidade daqui. Aí agora, tiro o marcador e faço o meu aumento, que é 5 pontos altos no mesmo lugar. Feito aqui os 5 pontos, coloco o marcador no terceiro. E agora vamos finalizar aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui para o tamanho P e M, você vai estar fazendo aqui um grupinho de 5 pontos altos. Para o tamanho G e GG são 6. Fiz o quinto ponto, deixo na agulha, solto o fio preto, pego o fio branco, fecho o ponto, pego o fio preto, passo por cima do fio branco, posiciono em minha mão o fio branco, e agora vamos fazer 3 correntes, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no marcador. Fiz aqui um grupinho de 7 pontos. Agora, tiro aqui o marcador. Para o tamanho G e GG, você vai ter feito 8, tá? E aí, aqui eu vou fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Feito os 5 pontos, coloco o marcador no terceiro. E vamos agora fazer aqui um grupinho de pontos altos até faltar um ponto de base para chegar no marcador. Este lado aqui fica com um ponto a mais que a carreira anterior. Então, se a carreira anterior eu fiz 4, nessa eu vou fazer 5. Feito os 5 pontos, agora eu vou aqui tirar o marcador e vou fazer a minha diminuição. Faço aqui 3 pontos altos e deixo na agulha. E fecho tudo junto. Pego aqui o marcador, coloco no lugar. E vamos agora fazer aqui a mesma quantidade de pontos que fiz aqui. Aqui eu fiz 5 pontos altos, né? Aqui também farei 5. Feito os 5 pontos, retiro o marcador, faço o meu aumento, que é 5 pontos altos no mesmo lugar. Coloco o marcador no terceiro ponto
E agora vamos finalizar a carreira fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vai ser a mesma quantidade de pontos que fizemos aqui no início. Aqui no início a gente fez 7 pontos contando com a alcinha de início. Então aqui também será 7 para o tamanho P e M. Para o tamanho G e GG você vai fazer 8 pontos. Feito aqui o 7º ponto, eu deixo na agulha, solto o fio branco, pego o fio preto e fecho o ponto. Pego o fio branco, passo por cima do fio preto. E vou fazer aqui 3 correntes com fio preto, laço o fio na agulha e viro a minha peça. E vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no marcador. Vou fazer aqui um grupinho de 9 pontos altos aqui para o tamanho P e M. Para o tamanho G e GG serão 10. Fiz aqui o meu grupinho de pontos. Cheguei aqui no marcador, retiro ele e vou fazer o meu aumento, que é 5 pontos altos no mesmo lugar. Feito os 5 pontos, pego aqui o marcador, coloco aqui no terceiro ponto e agora vamos fazer aqui um grupinho de pontos até faltar um ponto de base para chegar no ponto do marcador. Faço um ponto alto para cada ponto de base. Na carreira anterior, eu fiz aqui um grupinho de 5 pontos. Agora, vai ser um ponto a mais, vai ser 6. Veja aqui, olha, a gente aumenta um ponto a cada carreira que fizer. Já aqui, a gente aumenta 2. Então, aqui nessa carreira foram 5. Aqui já é 7, aqui já é 9. E aqui já é diferente. Aqui foram 4, depois 5 e agora 6, tá? Aqui do outro lado, depois da diminuição, é a mesma coisa. É a mesma quantidade de pontos que aqui do lado direito, antes da diminuição. Fiz aqui os 6 pontos, sobrou um ponto de base. Vou retirar o marcador e vou fazer a minha diminuição. Faço aqui 3 pontos altos e deixo na agulha. Fecho tudo junto, coloco o marcador no lugar. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer o meu grupinho de 6 pontos altos. Feito os 6 pontos, tiro o marcador e vou fazer aqui o meu aumento, que é 5 pontos altos no mesmo lugar. Feito os 5 pontos, coloco o marcador no terceiro. E vamos finalizar a carreira fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui vou fazer um total de 9 pontos altos para o tamanho P e M. Para o tamanho G e GG são 10. O meu último ponto aqui, eu deixo na agulha. Solto o fio preto, pego o fio branco e fecho. Passo o fio preto por cima do fio branco, posiciono o fio branco na minha mão, faço 3 correntes. Laço o fio, viro a minha peça. Até aqui, a gente fez um total de 7 carreiras. Para quem está fazendo o tamanho P, você vai parar por aqui e vai esperar a próxima etapa. Para quem estiver fazendo tamanho médio, você vai fazer mais uma carreira, tá? Quem estiver fazendo tamanho G, vai fazer mais 2 carreiras seguindo essa sequência, seguindo essa dinâmica, tá? E quem estiver fazendo tamanho GG, vai fazer mais 3 carreiras
para depois partir para a próxima etapa. Eu vou fazer aqui a minha 8ª carreira para o tamanho médio, seguindo essa dinâmica, e daí eu parto, aí depois dela eu já vou partir para a próxima etapa. Sigo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no marcador. Aqui eu vou ter um total de 11 pontos baixos. Para o tamanho G e GG, você vai ter um total de 12. Fiz aqui os meus pontos, um total de 11 pontos. Cheguei no marcador, retiro ele, faço o meu aumento, que é 5 pontos altos no mesmo lugar. Feito aqui os 5 pontos, agora eu coloco o marcador no terceiro. Terceiro ponto alto aqui do grupinho de 5, tá? Aí agora eu faço um ponto alto para cada ponto de base, até que falte um ponto para chegar no marcador. Aqui eu vou fazer um grupinho de pontos com um ponto a mais que o grupo aqui da carreira anterior. Então, se aqui eu fiz um total de 6, nesta carreira eu farei 7. Feito aqui os 7 pontos, agora eu vou retirar o marcador e vou fazer 3 pontos altos e fechar tudo junto. Volto o marcador no lugar. E agora eu sigo fazendo aqui do outro lado, a mesma coisa que fiz aqui do lado direito. Lembrando que tem que ter a mesma quantidade de pontos. Aqui eu faço 7 pontos e aqui eu faço 11 pontos. E o meu aumento aqui no marcador. Fiz aqui a minha 8ª carreira, que é a quantidade de carreiras que eu preciso para o meu tamanho, para poder partir para a próxima etapa. E agora vamos lá fazer a próxima etapa. O último ponto eu fechei aqui com o fio na cor branca. Eu vou abrir ele novamente e vou fechar ele com o fio na cor preta. Passo o fio branco por cima do fio preto, posiciono o fio preto em minha mão, faço 3 correntes. Laço o fio na agulha, vira minha peça. A partir de agora, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente iniciava aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no marcador. Agora, a gente vai iniciar todas as carreiras a partir de agora, vão iniciar com aumento. Isso quer dizer que você vai fazer a alcinha de corrente mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Tá? Todas as carreiras serão iniciadas desta maneira. Depois de ter feito o aumento, aí você vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar no marcador. Fiz aqui o meu grupinho de pontos altos, um total de 12 pontos. Veja que na carreira anterior eu fiz 11, nesta eu fiz um ponto a mais apenas, fiz 12, fora o meu aumento, tá? Agora aqui, onde está o marcador, faço 5 pontos altos no mesmo lugar. Feito os 5 pontos, coloco o marcador no terceiro ponto do grupinho dos 5. Agora, desço até faltar um ponto para chegar no marcador, fazendo pontos altos. Faço um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui o meu grupinho de pontos, um ponto a mais que a carreira anterior. Veja que agora os dois lados ficam com um ponto a mais que a carreira anterior. Antes, esse lado direito ficava com 2 pontos a mais, né? Agora não, os dois lados ficam com um ponto a mais que a carreira anterior. Chegando aqui, olha, sobrou um ponto de base, tiro o marcador, faço 3 pontos altos e fecho tudo junto. Coloco o marcador de volta no lugar.
Vamos fazer o grupinho de pontos altos com a mesma quantidade de pontos que fizemos aqui. Fiz aqui os 8 pontos, vou pegar aqui o marcador e retirar ele e fazer o meu aumento. Vou fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Coloco o marcador aqui no terceiro ponto. E agora a gente vai fazer o nosso grupinho de pontos altos até o penúltimo ponto de base. Vamos fazer a mesma quantidade de pontos em que fizemos aqui no início. Aqui eu vou estar fazendo um total de 12 pontos, que é a mesma quantidade que fiz aqui. Feito aqui os 12 pontos, sobrou o último ponto de base. Nele, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, porque é o meu aumento. Sempre eu vou iniciar com um aumento e finalizar com um aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. O último ponto eu fechei, mas eu tinha que ter deixado na agulha. Pego o fio branco, fecho, posiciono o fio preto em cima do fio branco. Posicionei minha mão no fio branco, faço 3 correntes, laço o fio, viro o meu trabalho. Vou iniciar a próxima carreira novamente. Todas as carreiras vão ser iniciadas com aumento e finalizadas com aumento, tá? Então, venho aqui no mesmo ponto de base da alcinha de correntes, faço um ponto alto. Depois de ter feito o aumento, aí eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Você vai seguir fazendo as suas carreiras desta maneira, com aumento no início e no final da carreira, até alcançar a seguinte medida. Para descobrir essa medida, você vai precisar fazer uma continha. Vai pegar a medida da sua cintura baixa, fica na direção desses 2 ossinhos mais altos na direção da bacia. Você vai pegar a medida da circunferência da sua cintura baixa, menos 30 centímetros. Aí, se você deseja que a calcinha fique mais próxima da lateral do corpo, diminua 30 centímetros. Ou, se você deseja que ela fique mais afastada, então diminua 40 centímetros. No meu caso, eu vou diminuir 30. Então, eu vou pegar a medida da circunferência da minha cintura baixa, que é 90, menos 30 centímetros. O resultado da continha, que no meu caso é 60, eu vou dividir esse resultado por 2, que vai ficar 30. Isso quer dizer que vou fazer as minhas carreirinhas com um aumento no início e no final de cada carreira até alcançar 30 centímetros de largura. Meu grupo VIP Encontro das Crocheteiras já está disponível. Aqui você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de poder tirar dúvidas na hora da confecção da sua roupa em crochê. Isso mesmo, tudo isso por apenas R$ 47,00. Venha fazer parte desta comunidade e, além disso, você vai poder interagir com crocheteiras de todos os lugares. Clique no link que está na descrição do vídeo e venha fazer parte do meu grupo VIP. Aguardo você do outro lado. Chegamos ao final da segunda parte da nossa aula e daremos continuidade com a confecção da nossa peça na parte 3. Até breve!